Olá, pessoal. Começa aqui o especial Saúde. Eu já peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, enfim, né? Prestigie o nosso trabalho, que é feito exatamente para você, para levar conhecimento e informação para você. E hoje vamos discutir um tema muito especial aqui nesse nosso programa, que é o tema da educação em tempos de pandemia e também fora dos tempos da pandemia, porque o tema é muito rico, é muito importante para o nosso país. Educação traz conhecimento, estima, projeção e convívio pessoal e profissional, oportunidades e muito mais. E hoje estou muito feliz porque temos uma grande referência na área de educação, que é o professor doutor Daniel Cara, professor e doutor em educação, mestre em ciências políticas e bacharel em ciências sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, dirigente da campanha nacional pelo direito à educação e membro do Conselho Universitário da Unifesp. Daniel, que alegria tê-lo aqui, uma honra recebê-lo. E olha, vamos ter bastante conversa aqui em relação à educação e lá na frente a gente marca um dia para você também conversar conosco no Biografias. Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem, é um prazer estar contigo, Elias, Lúcia, é um prazer estar com todos os internautas aí que acompanham o seu programa. E é uma honra também participar dessa atividade junto com você, com a Lúcia, e por conta de todo o seu trabalho que eu já acompanhava na Rádio Eldorado, e agora eu tenho a oportunidade de estar aqui dialogando contigo. Muito bom, uma honra também nossa. Agora, eu brinco muito com isso, né, Daniel? E aliás é o momento que eu mais vibro, né? Que eu vejo um sorriso no rosto, aqueles olhinhos, né? De relembrança, quando eu peço para contar a biografia, porque ninguém passa ileso aqui. Então, antes de mais nada, conta um pouquinho da tua biografia. Bom, minha biografia é falar sobre a questão da educação, né? Eu tive a sorte de ser aluno da Escola Técnica Estadual de São Paulo, que é ali na Tiradentes, né, na estação Tiradentes do metrô, dentro da FATEC. Então, tive a oportunidade de estudar na melhor escola pública, na época era a melhor escola pública do Brasil, e a partir daí me apaixonei pelo tema da educação. Já tinha o exemplo em casa, porque minha mãe é educadora popular, e aí eu tive a possibilidade de começar a atuar na área da educação. Depois eu percorri uma série de outras áreas, atuei na questão da segurança pública, políticas públicas de juventude, economia solidária, empresas e responsabilidade social, mas em todas as minhas atuações em outras áreas eu atuava a partir da perspectiva da educação. E aí foi um caminho bastante ascendente, né? Assumo a coordenação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação em 2006, e a gente ali já aprova em 2006 mesmo a emenda à Constituição 53 do Fundeb atual, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, e aí depois a piso do magistério, lei das cotas, lei dos royalties do petróleo para a educação, Plano Nacional de Educação, e agora, né, no dia 26 de agosto, a emenda à Constituição 108 de 2020, que novamente trata do Fundeb, que é o Sistema de Financiamento da Educação Básica, mas torna ele permanente. Então, foi uma grande conquista. Então, a partir de 2006, começando em 94, mas a partir de 2006 eu só me dediquei à educação, e agora também como professor da Universidade de São Paulo. Achei muito interessante, né, em especial, essa sua atuação como dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, primeiro, queria que você explicasse um pouquinho esse movimento e, principalmente, qual é a principal bandeira do movimento. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela faz parte de uma rede global da sociedade civil em defesa do direito à educação. Ela foi criada em 1999, no dia 5 de outubro de 1999, dedicada a garantir o direito à educação inscrito na Constituição Federal do Brasil. Aliás, a nossa Constituição tem a sua data de promulgação também dia 5 de outubro. Então, foi por conta disso, né, que nós fundamos a campanha. E, ao mesmo tempo, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação atua nos níveis internacionais. Nesse mês de setembro mesmo, nós tivemos um evento internacional com a relatora para o Direito Humano à Educação da Organização das Nações Unidas. No Brasil, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela foi a principal responsável por diversas leis nacionais na área de educação. Então, o Fundeb, o antigo, e o Fundeb novo, que entra em vigor, começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. A lei do piso do magistério, nós colaboramos com os professores.
A lei das cotas nas universidades, nós também colaboramos com o movimento do Sem Universidade. E aí, a lei do royalty do petróleo para a educação, do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação, Plano Nacional de Educação, enfim, emenda à Constituição 59 de 2009. Então, não teve nada no Congresso Nacional que tenha sido discutido, debatido, que a campanha não tenha participado, e normalmente é vitoriosa, né? A campanha ela vence o Prêmio Darcy Ribeiro, que é a principal comenda do Congresso Nacional para a área de educação em 2007, e eu sou premiado em 2015 por conta da minha coordenação na campanha. Então, é uma organização que colabora com a construção de políticas públicas e leis em favor do direito à educação. Daniel, a Prefeitura de São Paulo autorizou a volta às aulas dia 7 de outubro, né? E ela iniciou o inquérito sorológico, testando alguns alunos das escolas, cerca de 6 mil alunos foram testados da rede municipal, e os resultados nos mostraram cerca de 20% já tiveram o contato com o novo coronavírus, ou seja, são imunes, elas apresentam anticorpos, 64% não apresentam sintomas da doença. E 1 em cada 4 crianças, de acordo com essa pesquisa realizada nessa primeira fase, mostrou que algumas crianças, 1 em cada 4, moram com pessoas com mais de 60 anos que fazem parte do grupo de risco, né? Uhum. E mostrou também que 98% dessas crianças permanecem ainda em casa cumprindo a quarentena. Então, esse inquérito sorológico, ele utilizou a dosagem de anticorpos que, na realidade, visa verificar se a pessoa teve contato com o vírus ou não. Então, se a pessoa é imune ou não a esse novo coronavírus. Mas não caracteriza o diagnóstico da doença. Então, eu acho que aí nós estamos diante de um problema muito grande. Porque um teste sorológico ele não deve ser utilizado para tomada de decisões para abertura das aulas, na minha opinião, como imunologista. Então, eu gostaria de saber de você qual é a sua posição em relação a essa iniciativa da Prefeitura. Olha, o inquérito sorológico, ele é uma boa notícia, mas foi mal executado. Ele teria que seguir exatamente as recomendações dos médicos sanitaristas, dos imunologistas como você, enfim, daqueles que de fato entendem a questão da Covid-19, os infectologistas, e isso deveria ser a referência para qualquer tomada de decisão. É importante frisar que no mundo todo, eu acompanho o debate no mundo todo quase sem exceção, tanto no âmbito da OMS, como também no âmbito da Organização das Nações Unidas, né, com uma relação muito próxima com a Relatoria para o Direito Humano à Educação da ONU. E é interessante observar que o Brasil, o único município, a grande capital, que fez o inquérito imunológico foi São Paulo, da forma, com a extensão que fez São Paulo, mas ainda assim não fez da maneira correta. Então, concretamente, o Brasil se encontra numa situação, considerando todas as recomendações internacionais, em que não é possível o retorno às aulas, enquanto a transmissão, a taxa de transmissão da Covid-19 continua muito alta, a transmissão comunitária, e, por incrível que pareça, né, as pessoas não têm notícia sobre isso no debate público brasileiro. Mas eu tenho trabalhado com secretarias estaduais e municipais de educação. Agora mesmo participei da tomada de decisão do Estado do Mato Grosso do Sul sobre retorno às aulas, né? Eu fiz uma fala, agora vai ser feita a tomada de decisão tanto para o Mato Grosso do Sul como também para Campo Grande, que é a capital, mas o que eu observo é que as pessoas não sabem que desde maio nós estamos discutindo protocolos pedagógicos, né? Tanto para o contato com os alunos como também para o retorno às aulas. Porém, isso precisa ser feito quando for seguro. E para ser seguro, nós temos que ter bons relatórios, boas análises, né, da situação da pandemia de Covid-19 em cada local do Brasil. Nós temos que ter uma transmissão baixa e nós temos que seguir as orientações da saúde pública. Infelizmente, não é dessa maneira que o Brasil tem levado o debate sobre a Covid-19. Não leva nem na questão da saúde pública, muito menos
na pressão pelo retorno às aulas, que tem sido uma pressão irresponsável e que não reconhece, Lúcia, esse é o aspecto mais dramático, não reconhece o esforço das professoras e dos professores, que tem feito, tem exercido de todas as formas possíveis o magistério. É claro que, por conta da educação à distância, isso não funciona como deveria, mas o esforço é heróico e precisa ser reconhecido. Os profissionais da educação estão tão esforçados quanto os profissionais da saúde. E, inclusive, Daniel, uma entrevista do ministro da Educação, Milton Ribeiro, recentemente agora para uma rádio, em resposta a uma repórter, nessa questão de volta às aulas, ele disse que o retorno às aulas não é um problema do MEC, e sim um problema do Brasil, né? E ele fala também que a falta de internet dos estudantes é um problema pequeno, né? E que a gente sabe que hoje é o grande gargalo na educação nesses tempos de pandemia. Porque a gente sabe que, infelizmente, as crianças de baixa renda, né, não têm acesso à internet e estão sendo hoje as mais prejudicadas, né? Então, eu acho que os nossos governantes poderiam tomar atitude, já que não temos protocolos claros e, principalmente, uma condição de saúde sanitária para a abertura das aulas neste momento, ao menos a gente tem internet disponível para essas crianças que não têm acesso à educação. O que você acha? Eu estou, mais uma vez, de acordo contigo, né? É interessante observar que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele sequer conhece a Constituição Federal naquilo que se refere à educação. O artigo 211 da Constituição Federal determina que é dever da União, do governo da União, portanto do governo federal, prestar assessoria técnica e financeira a estados e municípios. O artigo 22 da Constituição Federal diz mais, então um artigo anterior, como nas leis a hierarquia é importante, é um artigo anterior, então ele é precedente. Vai dizer no artigo 22 que a educação, as diretrizes e bases da educação nacional é uma competência privativa da União. Então é claro que o Milton Ribeiro tem o dever de apresentar diretrizes para o retorno, quando for seguro, né, porque essa é uma decisão da saúde, mas quando for seguro para o retorno às aulas presenciais, e ele tem também o dever de colaborar com a população brasileira por meio de assessoria a estados e municípios para a distribuição de equipamentos de internet banda larga. Eu vou até além. Nos debates internacionais, nós temos hoje duas grandes fronteiras de debate sobre os direitos. A primeira fronteira é a privacidade dos dados. Então, é a garantia de que os dados de cada pessoa sejam privativos delas próprias, sejam de uso delas próprias, né? Para evitar o que acontece nas redes sociais, que cada cidadão se torna um produto daquela plataforma de rede social. Então, esse é um caminho que a gente vai precisar trilhar como humanidade. A Netflix, o próprio YouTube, vários canais têm demonstrado grandes documentários, né, que apontam sobre essa necessidade. Agora, uma outra questão, uma outra agenda fundamental é que o acesso à internet precisa ser um direito. Por que precisa ser um direito? Porque você exerce a cidadania pela internet. Boa parte da burocracia estatal, boa parte das tomadas de decisão sobre processos que cada cidadão participa de alguma forma, se dá pela internet. Então, a exclusão digital hoje é algo que precisa ser superado. Eu fiz um cálculo, na época, em 2016, o então ministro das Telecomunicações, André Figueiredo, hoje deputado federal, ele me chamou em Brasília para fazer um cálculo do quanto custaria equipar todos os estudantes e todas as escolas e todos os estudantes mais necessitados, com uma unidade computacional e com internet banda larga. Naquele momento, com os recortes que nós utilizávamos, era 11 bilhões esse volume. Todo mundo vai pensar, nossa, é muito dinheiro. 11 bilhões para o governo federal é muito pouco, né? Não chega a ser algo que trave o governo federal. Quer dizer, é um recurso que é possível ser despendido. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, refez o cálculo. E até por conta dos recortes que eles propuseram, dá 3,8 bilhões. É menos do que o que eu previa. E eu tive a oportunidade de conhecer a experiência do Uruguai, né? Visitei o Uruguai em 2017 para conhecer essa experiência.
e eu posso dizer para vocês com toda a certeza de que o Uruguai é o país menos afetado em termos educacionais na pandemia, porque já há muitos anos tinha uma política de distribuição de unidades computacionais e também de internet de banda larga. Daniel, e efetivamente um projeto que acredito, né, a iniciativa privada também colaboraria, porque certamente iria, né, capacitar, né, crianças e jovens que seriam excepcionais profissionais para elas mesmas, né? Então seria um investimento que elas mesmas poderiam se aproveitar, gerando empregos e tudo mais no futuro. Participou também conosco aqui, Daniel, o Dr. Hermano Castro da Fiocruz, e ele levantou um tema importante, né? Se os profissionais da saúde, em função dessa pandemia, agora vão se tornar, né, também peças obrigatórias nas escolas. Há um movimento para isso? Médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo? Olha, a gente acabou de aprovar agora uma lei que determina a necessidade de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Mesmo diante da oposição do governo Bolsonaro, a gente tem conseguido avançar em diversos temas, né? E mais do que isso, lá atrás, na emenda à Constituição 59 de 2009, nós alteramos o artigo 208 da Constituição para garantir que em todas as etapas e modalidades da educação básica, os estudantes tenham acesso à assistência odontológica e assistência de saúde, incluindo saúde mental, o que passa pelos psicólogos. A pergunta que fica sempre, Elias, é por que isso nunca sai do papel? Porque, concretamente, o Brasil tem condições orçamentárias de garantir a oferta de médicos, de psicólogos, de odontologistas nas escolas públicas. Esse recurso, inclusive, não disputa com o recurso da educação, é recurso disponível nos orçamentos da saúde e da assistência social. O problema é que os governantes não priorizam essa questão porque, concretamente, isso demora para dar voto. E o problema que nós vivemos, né, na nossa democracia é que é uma democracia muito preocupada com vitórias eleitorais, tanto é que o Brasil para quando tem calendário eleitoral, e pouco preocupado em garantir qualidade de vida para o povo. Mas isso tudo já está inscrito na Constituição, que é a lei maior, mas nunca saiu do papel, né? Muitas vezes eu participo de debates e as pessoas falam, bom, mas se está na Constituição e não sai do papel, então não precisa estar ali, vamos tirar. Não, ao contrário, a gente tem que cumprir a Constituição, né? É isso que garante qualidade de vida para as pessoas, isso que garante igualdade de oportunidades e justiça social, que são os preceitos maiores da nossa Constituição Federal. E, Daniel, em relação a esse fato, né, da volta às aulas agora em outubro, na sua opinião, existe aí uma motivação política ou de interesses de sindicatos? Porque é uma medida que é assim, meio descabida neste momento em que a gente ainda tem um número grande de óbitos, um número de casos importantes, né? Então, a gente queria entender por que esse retorno agora, no mês de outubro, né, faltando aí poucos meses para o final do calendário escolar, né? E a gente sabe que é melhor a gente prevalecer a vida das pessoas do que colocar as crianças, né, e os jovens em risco para a volta das aulas presenciais. Eu sou professora também, né? Enfim, a gente tem dado aula à distância, mas, assim, jovens, né, universitários, eles têm uma facilidade maior de conhecimento. A gente sabe que as crianças menores, elas têm uma dificuldade, né, maior. Muitas vezes o pai ou a mãe não tem o laptop ou internet para poder o aluno ter acesso ao ensino. O ensino em crianças menores é mais difícil, né? De maneira virtual, e a falta também o convívio com os colegas, que, enfim, eu acho que está sendo o fator mais impactante neste momento, né? Muito mais do que o conteúdo em si, principalmente para as crianças pequenas, né? O convívio com os amigos. A gente entende todos esses problemas, mas, infelizmente, a atual situação não permite essa flexibilização, né? Então, eu queria entender da onde surgiu essa motivação para a abertura das escolas. É interessante o caso brasileiro porque é um caso muito específico. Nosso isolamento social, para quem teve contato com os documentos da Agência Brasileira de Inteligência, o nosso isolamento social ele ocorreu, inclusive, de forma tardia, porque era possível fazer um isolamento social anterior e mais planejado.
E se ele fosse feito dessa maneira, a gente já teria a pandemia mais controlada no Brasil. Concretamente, o isolamento social não foi planejado em termos econômicos, em termos sanitários, em termos de educação, em termos educacionais. O resultado é que, como o isolamento social ele foi declaratório, porque ele não foi planejado, o retorno às atividades no novo normal é um retorno não planejado também. Então, as pessoas elas foram lançadas, olha a crueldade do nosso país. As pessoas, para sobreviver, foram lançadas numa situação em que elas têm risco de morte. Então, para sobreviver, elas colocam em risco a própria vida. E, por conta disso, existe uma demanda econômica para o retorno às aulas, que é uma demanda econômica tanto das classes médias e das elites, porque elas já estão sendo pressionadas ao retorno das suas atividades econômicas, então os seus chefes, os seus patrões exigem o retorno às atividades, inclusive presenciais, e, ao mesmo tempo, existe uma pressão enorme sobre a população de menor renda, porque ela já está circulando nos ônibus, ela já está praticamente toda dedicada às atividades normais de trabalho, mas ela não tem com quem deixar os filhos. Então, o prejuízo do não funcionamento de escolas é grande para as famílias de menor renda. Agora, concretamente, imagina se o Brasil retomasse as aulas, significaria que 55 milhões de brasileiros circulariam pelo país, porque o Brasil, todos os dias úteis, 55 milhões de brasileiros, sendo 51 milhões de estudantes e 4 milhões de professores, vão para as escolas de educação básica, ou da creche até o ensino médio, para lecionar ou para aprender. Então, vocês imaginam o que aconteceria com a pandemia no Brasil se tudo tivesse retornado. O caso de São Paulo é um caso muito específico, porque o prefeito Bruno Covas apontou para outubro, mas na prática ele está olhando em novembro. E o que ele está analisando, Lúcia? O que é mais dramático nesse caso? Ele está analisando como está a questão da popularidade da demanda. Como hoje a maior parte das famílias decidiram que não vão mandar os seus filhos, 72% da população brasileira não vai mandar seus filhos para as escolas, então o Bruno Covas ele declarou o retorno para atender a demanda das escolas privadas, dos donos das escolas privadas, até o dono do Colégio Bandeirantes provocou o Bruno Covas, dizendo que ele é ex-aluno e ele está indo muito mal no controle da pandemia, porque tem que reabrir as escolas. Então, o Bruno Covas está pressionado por isso, mas ele disse que é outubro, dizendo que na prática pode ser novembro. Quando chegar novembro, eu imagino que se as coisas não mudarem, provavelmente ele vai declarar que é dezembro, e aí dezembro já é período de férias, e aí vai acontecer o que pior pode acontecer, porque o ano letivo de 2020, na prática, não foi concluído, então ele vai ter que se concluir em 2021. Acontecer como ocorreu na França, na Espanha, em diversos países do norte, que juntaram os anos letivos, né? E pode acontecer que em São Paulo, na cidade de São Paulo, não ocorra esse procedimento. É grave, porque tem uma questão o ano letivo, ele tem uma importância, né? Tem muita gente dizendo, cancela o ano letivo que não vai ter prejuízo nenhum. Bom, se for pensar dessa maneira, significa que não tem que ter política educacional, né? Claro que o ano letivo tem importância, só que ele precisa ser bem trabalhado em junção com o próximo ano, com atividades complementares, enfim, com uma maneira de garantir o processo de ensino-aprendizado, né? Daniel, uma coisa é ter acesso à educação, a outra é receber aprendizado, né? São coisas bastante diferentes, né? Em qual pé estamos? E também, assim, já vi várias matérias, né, em instituições do Nordeste que foram premiadas e escolhidas como as melhores do Brasil. Ou municípios ali, né, pelo nível que oferecem de ensino. O que é que difere, então, né, dessa educação do Nordeste para que nós estamos acompanhando aqui no Sul, no Sudeste e em outras regiões? Olha, eu tive a oportunidade de visitar o caso mais reconhecido do Brasil, que é o caso de Sobral. Eu fui para Sobral até numa ocasião muito especial, que foi comemorando, no ano passado, os 100 anos da experiência do Einstein, que tira as fotos em Sobral, que comprovam a base, que são a base empírica da teoria da relatividade. O Brasil não sabe, mas sem o Brasil não existiria o prestígio do Albert Einstein, né? Tem até uma
Tem até uma imagem ali do Einstein, uma estátua dele pensando, né? Ele particularmente não foi. Olha que coisa curiosa, Elias. A comprovação da teoria da relatividade ou seria em São Tomé e Príncipe ou seria em Sobral. E aí o Einstein optou por São Tomé e Príncipe. E a turma dele, que também era uma colônia portuguesa, e a turma dele foi para Sobral, e foi em Sobral que a foto ficou clara, né, para mostrar o comportamento do tempo na teoria da relatividade. E em Sobral eu conheci a experiência de Sobral sem visitar as escolas com a supervisão da Secretaria Municipal. Ou seja, eu conheci o trabalho de fato. Ali o que aconteceu foi empoderamento dos professores. Os professores construíram a experiência. Infelizmente, a experiência de Sobral é vendida como mérito de governantes, que também tem mérito. Mas isso eclipsa os sujeitos fundamentais da experiência, que são os professores. Então, concretamente, funciona quando o professor constrói um projeto pedagógico e tem o apoio dos governantes para gerir esse projeto pedagógico, né? Então, foi o que aconteceu em Sobral, é o que acontece em alguns municípios do Nordeste. Agora, é importante ressaltar que muitas vezes se premia o avanço, não o resultado, o que é bom. Só que é muito mais difícil você sair, em termos de qualidade da educação, no caso do IDEB, sair de 5 para 6, de 6 para 7, a cada crescimento de nota fica mais difícil você conseguir crescer a cada passo. 0,1% do IDEB, para quem está com uma nota de IDEB 6, é muito mais difícil do que sair de 3 e chegar em 5. Então, tem aí uma questão que acaba chamando a atenção do caso do Nordeste. É claro que são experiências que precisam ser reconhecidas. É também preciso dizer que existe muita fraude no processo do IDEB. Já teve o caso aqui de Foz do Iguaçu, que foi aqui no sul do país, que foi revelado. Teve o caso em relação a uma avaliação aqui do estado de São Paulo, de uma escola de Americana, que é exatamente o mesmo caso de Atlanta, nos Estados Unidos, que são lugares que cresceram muito rápido, e quando você vai ver, tem professor respondendo prova, tem escolha de alunos para responder a prova. Então, acontece todo tipo de problema, né? Então, por isso que eu gosto muito da perspectiva educacional da Finlândia. A Finlândia, ela vai muito bem nesses exames. Mas por que ela vai muito bem nesses exames? Porque eles trabalham na perspectiva de quem pode mais, pode menos. Então, eles têm uma educação de tanta qualidade que responder a prova para os alunos finlandeses é banal. Até porque eles não têm medo da prova. Eles têm uma educação que não é intimidadora. Olha. Eles têm uma educação emancipadora. Então, fazer prova é normal. Vamos lá fazer uma prova. É até divertido, né? Tem a brincadeira da prova e tal. Então, a gente já viveu isso, né? Quando a gente foi estudante, tinha aquela prova que a gente fazia com tranquilidade, porque a gente gostava da matéria. Para eles é uma coisa meio generalizada. Parece que eles gostam de todas as matérias. Mas é o mérito do sistema finlandês, né? Baseado na inovação. A educação à distância, ela se firmou principalmente agora na pandemia, né? E graças às plataformas tecnológicas do Google, do Zoom, nós estamos aqui fazendo uma reunião, né, pelo Zoom. Então, a gente, graças a Deus, com essas inovações tecnológicas todas, o prejuízo na educação não foi tão grande nesta pandemia, né? E a gente percebe que grandes empresas como Google, Facebook, Apple tiveram faturamentos assim enormes nessa pandemia por conta da utilização dessas plataformas, né? E você acha que essa educação à distância ela pode vir a ser substituída pela presencial? Existe esse risco? Eu acho que hoje a educação à distância é uma redução de danos, né? Agora, ela não substitui a educação presencial porque, concretamente, eu vou falar aqui em termos de neurociência. Eu fiz um curso na Universidade de Harvard que tratava da neurociência e tem a neurociência boa, Lúcia, você sabe disso melhor do que eu, né? Como médica e como especialista na área de saúde. Tem a neurociência boa e tem a neurociência ruim. A boa neurociência mostra que, como educação é apropriação de cultura e compartilhamento do legado humano, a boa neurociência mostra que você precisa ter contato com o ser humano para aprender melhor.
né? O Miguel Nicoleles, numa atividade que eu participei com ele, ele fala de sincronização neural, que dentro de uma sala de aula existe uma sincronia neural, que não tem a ver com o comportamento dos estudantes, é a capacidade daquela turma, da turma e do professor em conjunto, estabelecerem quase que um acordo, uma sincronia em favor do aprendizado. Esse é o segredo do bom professor. O Paulo Freire vai falar que isso é sedução, né? Que você tem que seduzir, né? Não no sentido sexualizado, porque a gente fala essas coisas, tem tanta gente que nunca leu Paulo Freire que vai distorcer. Ele fala de sedução e persuasão, quer dizer, você tem que ter a capacidade de trazer o outro para o processo de ensino-aprendizado. E concretamente, o que é interessante observar é que isso de fato ocorre, né? Na educação à distância é muito mais difícil para isso ocorrer. E quando a gente fala de criança pequena, a educação à distância, ela inclusive, ela coíbe o desenvolvimento da criança. A criança vive no afeto. Nenhum animal, nenhum mamífero é tão dependente do outro como o ser humano. Se você deixa um bebê humano sem contato com nenhum animal, sem contato com alguém que possa cuidar dele, né? Tem aquele caso do bebê que foi cuidado pelos lobos, mas foi cuidado pelos lobos, né? Mas concretamente o bebê humano ele depende do outro. Então o que significa isso? É que nós somos seres interdependentes e a gente aprende na relação de dependência, porque a criança, as coisas mais bonitas que eu já aprendi, né? O quanto que a criança aprende na amamentação, olhando para a mãe, o quanto que a criança aprende no toque sensorial. Isso tudo é para o resto da nossa vida. Então, a educação à distância, ela pode ser utilizada como um instrumento complementar de aprendizado ou para as pessoas que já têm alta autonomia didática, que é raro. Autodidatismo é algo raro. Agora, para a escala, é preciso educação presencial. Daniel, uma alegria receber você aqui no Especial Saúde, né? O programa fica aqui à sua disposição para a gente atualizar, né, essas novidades, essas informações. Parabéns, efetivamente, cada citação que você fez, né, foi porque viajou, conheceu, pesquisou, enfim. Eu acho que isso é muito importante, você é um estudioso do tema da educação. E nesse encerramento, então, de mensagem, eu queria que você deixasse aqui para nós, né? Que modelo de educação você sonha para o Brasil, mas agora um modelo já, né, com pós-pandemia, né, com alguns desses sonhos ficaram no meio do caminho, outros surgiram. Então, que modelo você sonha de educação para o Brasil? Olha, o modelo de educação para o Brasil é o modelo desenvolvido pelos 3 principais educadores da história do Brasil, na minha opinião. O Anísio Teixeira, o Paulo Freire e o Florestan Fernandes. É uma escola que seja uma escola de todos, é uma escola que seja uma escola para todos e uma escola que seja promotora da liberdade e da emancipação. O que significa isso? Uma escola que não seja uma escola intimidadora. Nós que somos professores universitários, nós 3 aqui, a gente sabe o quanto é difícil chegar numa sala de universidade e ver os alunos com medo de perguntar, com medo de expressar o que pensam, com medo de ser eles mesmos, né? Então, a melhor escola é aquela que respeita cada um, que seja para todos, e uma escola que tenha a capacidade de fazer com que cada pessoa tenha os instrumentos para ser plenamente feliz. Então, a melhor escola é aquela que constrói a felicidade, e a felicidade... Eu tenho uma defesa grande nesse sentido, por sorte eu estou bem acompanhado de diversos economistas. Felicidade também é desenvolvimento, cultura também é desenvolvimento. Então, esse é o modelo pedagógico que eu acredito, um modelo pedagógico emancipador e não intimidador. Eu quero que cada um fale o que pense, que sinta, que não tenha vergonha de sentir o que sente, que tenha a possibilidade de ser quem cada um é, de ser pleno, de ser concreto, de ser íntegro, né? Então é nesse sentido que eu trabalho na educação, né? Para que todos sejam felizes e todos sejam plenos. Como você falou, somos professores e o meu sonho é levar sempre o saber com sabor. Se a gente conseguir isso, né? É uma ótima síntese. Essa foi a lá Paulo Freire cheio de aspas, né? Mas isso foi a lá Paulo Freire. Daniel, cara, muito obrigado, que honra tê-lo aqui
no Especial Saúde. Como eu disse, o programa está à sua disposição. Parabéns pela sua trajetória e muito obrigado, né, pelo enriquecimento que você trouxe aqui no tema da discussão sobre educação. Um forte abraço, obrigado, viu, Daniel? Obrigada, Daniel. Obrigada. Obrigado, Daniel, Lúcia. Cara, professor e doutor em educação, conosco aqui no Especial Saúde. Obrigado pela sua companhia. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau.